É um prazer estar com você aqui no Devocional 2024. Quem acompanhou o conteúdo de ontem viu entrando em cena, dentro da história do rei Ezequias, o profeta Isaías, que esteve não só em meio ao reinado de Ezequias, mas também em meio ao reinado de outros, que nós vamos apresentar aqui a partir de agora, porque estamos entrando no livro de Isaías, no capítulo 1, 2 e 3. Venha comigo então a partir de agora. Primeiro eu quero apresentar para você, para que você consiga se familiarizar e entender este livro, que tem muita poesia, tem muita visão espiritual, muitas profecias e revelações. Então é importante você entender como você deve entrar neste livro. Primeiro, quem escreveu, obviamente, foi Isaías, e o que se passava naquela época, para quem foi escrito e por que ler esse livro e o que buscar nele. A importância anterior de Israel já se desvanecera, e a nação ficou sendo de segunda categoria. Embora Judá fosse ameaçada pela Síria e pelo Egito, foi poupada da destruição em grande medida graças à influência de Isaías. O reino do norte, no entanto, foi demolido pelos exércitos assírios. Foi escrito naquela ocasião, e Isaías escreveu, para que naquela ocasião o arrependimento e a salvação ela pudesse chegar em um todo a Israel. Isaías morava em Judá, o reino do sul. Ele foi profeta durante o reinado de 4 reis de Judá, desde cerca de 740 a.C. até 681 a.C. E por que você deve ler esse livro e o que você deve buscar nele? Não leia esse livro como um romance, pois faltam transições, há mudanças dramáticas no contexto cronológico, e fios de trama ou do rumo são muitas vezes interrompidas sem aviso. Você pode se confundir. Não esqueça que são visões que Isaías recebeu. Você já conheceu cristãos que levam vida dupla, que parecem estar brincando com Deus? Isaías conhecia pessoas assim e odiava a acomodação delas, assim como Deus também odiava. Ele desafiou os israelitas a se porem espiritualmente em forma e amarem a Deus de todo o coração e com toda a sua mente. Isaías esperava que os seus leitores chegassem a enxergar com clareza a hipocrisia que estavam vivendo e mudassem de atitude. Deus revela neste livro, para todos nós, sua misericórdia, mas também o seu juízo, a sua justiça e o seu perdão, o exílio, mas também a salvação. A tensão entre estes paradoxos enche as páginas deste livro e aguarda uma resposta que somente cada leitor pode ter: fé ou incredulidade. Vamos então entrar neste livro tão profundo? No capítulo 1, no versículo 1 diz: visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, reis de Judá. Naqueles dias, Deus se revelava através de mensagens ou discernimento sobrenatural transmitido por meio de figuras visíveis, apenas à mente ou ao espírito da pessoa a quem ele estava se revelando. As imagens que se veem podem ilustrar verdades espirituais ou acontecimentos futuros. Preste atenção.
Hoje em dia, Deus se revela através da Bíblia, que foi completada. Então, mergulhe nela para que você possa entender qual é a vontade de Deus para a sua vida. E não ler a Bíblia para poder falar para os outros ou querer saber da vida dos outros, ou querer jogar indireta para os outros, mas mergulhe na palavra de Deus para o seu benefício. No versículo 3 diz assim: o boi conhece o seu possuidor e o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Conhecer a Deus e prosseguir em conhecê-lo é o que de mais importante devemos buscar, pois nele encontramos o caminho. O que é uma pessoa sem um caminho? Encontramos a verdade, o que é uma vida sem verdade, e encontramos a vida, o que é uma pessoa sem vida, ou seja, tudo o que necessitamos. No versículo 5 ao 6 está escrito assim: por que haveis de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia? Toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas. Umas e outras são espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. A rebeldia, e é importante você atentar para isso aqui, é resistência a Deus e se opor a Ele. Isso produz uma mente espiritualmente bloqueada, um coração rancoroso, um ser apagado e, consequentemente, externado na vida toda essa escuridão. Por isso, a importância de sempre pedirmos a Deus que Ele nos dê sensibilidade para ouvir e discernir a sua voz. No versículo 11 ao versículo 17, Deus ele vem falando sobre obras que aquele povo praticava e que aparentemente, superficialmente, eram o que Deus havia pedido e determinado. Só que eu vou ler o primeiro versículo 11 e isso aqui fala até o 17. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiro e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Fazer sem ser aborrece a Deus. Expressa obstinação, um coração endurecido pela desobediência. Isso é consequência de praticar exteriormente o que Deus ordena, como está escrito em Êxodo, capítulo 23, 15 e Deuteronômio 16, 16. Mas no íntimo, resiste a Ele. Faz do lado de fora, mas dentro uma resistência. A vontade de Deus é que sejamos puros. Essa pureza, você aprende mais sobre ela em Salmos 51, 17 e Oséias 6, 6. O que é mais importante para Deus é manter um coração puro do que obras. Lá no versículo 18 ao 20, ele diz assim, veja só: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, vermelho, né? Eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes,
sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Deus nos mostra que por mais pecadores que sejamos, e por maiores que sejam os nossos pecados, se damos ouvidos a Ele, somos lavados e purificados. O contrário disso produzirá em nossas vidas perdas, derrotas e fracassos. Lá no capítulo 2, no versículo 5, a palavra de Deus diz: Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Quem que gosta de ficar no escuro? Obviamente que você concorda comigo que todos gostamos de estar na luz, a não ser quando vamos dormir, porque aí já fechamos os olhos, não é verdade? Mas aceitar o convite de Deus em andar na sua palavra nos faz andar na luz. Temos clareza em nossos passos, sabemos exatamente onde estamos pisando, não andamos de forma tortuosa ou entrelaçando os passos, embriagados pelas fascinações deste mundo. Temos firmeza em nossas pisadas. É isso que a luz de Deus produz para as nossas vidas. No versículo 7 e 8, ele diz: A sua terra está cheia de prata e de ouro, e não tem conta os seus tesouros, mas também está cheia de cavalos e os seus carros não têm fim. Também está cheia a sua terra de ídolos, adoram a obra das suas mãos, aquilo que os seus próprios dedos fizeram. O materialismo que prevalecia naquela época e que hoje em dia vemos de uma forma muito intensa, leva a pessoa a depender menos de Deus e confiar mais nos seus próprios recursos. Isso gera arrogância, autossuficiência. Consequentemente, a pessoa torna-se idólatra daquilo que tem, que foi o que aconteceu com Israel. E para terminar, no capítulo 3, no versículo 16 ao 17, fala diretamente para as mulheres, mas também os homens aprendem com isso. Está escrito assim: Diz ainda mais o Senhor, visto que são altivas as filhas de Sião, e andam de pescoço emproado, de olhares impudentes, andam a passos curtos, fazendo tinir os ornamentos de seus pés. O Senhor fará tinhosa a cabeça das filhas de Sião. O Senhor porá a descoberto as suas vergonhas. É muito triste quando uma mulher tem essa postura e conduta. Expressa futilidade, vazio, egocentrismo, decadência moral. Homens de caráter não se relacionam com esse tipo de mulher. Infelizmente, são mulheres que vivem solitárias e construindo raiz de amargura dentro de si. Talvez a vergonha que passem seja para despertarem enquanto há tempo para, mediante um quebrantamento, serem transformadas de dentro para fora. Se te ajudou o vídeo de hoje, então compartilhe no seu story, compartilhe nas suas redes sociais, nas suas listas de transmissão. Assim, vamos alcançar mais e mais pessoas para aprenderem neste Devocional 2024 que estamos vivendo de Gênesis a Apocalipse. Amanhã nós voltamos com todos vocês, continuando esse aprendizado no livro de Isaías. Você é especial para Deus. Até amanhã.